Nesse vídeo eu vou falar sobre a classificação do recém-nascido e exame físico, tá? Exame físico do recém-nascido é um vídeo bem resumidão mesmo, tá, pessoal? Então, primeiramente a gente vai classificar esse recém-nascido quanto ao peso dele, peso de nascimento. Quando essa criança tiver nascido entre 2.500 gramas a 2.999 gramas, a gente fala que ele está com peso adequado. Tá? Até 2.999, porque a partir de 4.000 gramas a gente fala que esse recém-nascido é macrossômico. Tá? Abaixo de 2.500 gramas a gente já começa a falar que o peso dele está baixo. Falta definir então se ele é baixo, se ele é muito baixo ou se ele é extremamente baixo. Se ele estiver com peso de 1.500 a 2.499 gramas, a gente fala que é um recém-nascido baixo peso. Se ele estiver apresentando de 1.000 gramas a 1.499 gramas, a gente fala que é um recém-nascido muito baixo peso. Agora, se ele estiver apresentando menos do que 1.000 gramas, a gente fala que é um recém-nascido extremo baixo peso. Uma outra classificação é de acordo com a idade gestacional desse recém-nascido. Então, o recém-nascido com a idade gestacional adequada para nascer, né, é aquele recém-nascido que tem de 37 semanas a 46 semanas e 6 dias, né, porque a partir de 42 semanas a gente já fala que esse recém-nascido é pós-termo, tá? Então, maior ou igual a 42 semanas, pós-termo. E aquelas crianças que vão nascer com menos de 37 semanas de idade gestacional, a gente fala que é uma criança, um recém-nascido pré-termo. Lembrando que aquelas crianças que vão nascer com menos de 22 semanas, a gente já não fala mais em pré-termo, a gente fala em abortamento. Uma outra forma que nós temos de classificá-lo é a relação peso por idade. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui na prática? Como que nós fazemos isso aqui na prática, no alojamento conjunto, né? No mínimo 6 horas após o nascimento do recém-nascido, a gente vai fazer o cálculo da idade gestacional clínica desse recém-nascido, né, que é através do método Capurro. Para quem não sabe, o Capurro é uma tabelinha, tá, pessoal, com alguns itens que a gente vai analisar de acordo com as características mesmo daquele recém-nascido. E para cada característica que ele tem, a gente tem uma pontuação específica. Então a gente vai avaliar todas essas características e vai pegar toda aquela pontuação que ele se enquadra, né, e vai somar toda essa pontuação do Capurro. Depois que você fez toda a soma da pontuação desse neném, você vai somar mais 200, tá? Somou 200, agora você vai dividir por 7 e dessa maneira você vai conseguir descobrir qual que é a idade gestacional clínica desse recém-nascido, tá? Depois, se for o caso, eu faço uma videoaula rapidinha falando sobre o Capurro, mas eu já adianto que eu sou uma negação para o Capurro. Eu sempre erro o Capurro, gente. Eu pego aquela tabelinha ali, eu sempre acho que o recém-nascido tem características que, na verdade, o pediatra vai lá e olha, não, ele não tem essa característica, você se enganou. Eu sou muito ruim pro Capurro, mas é assim que a gente tem que fazer, tá bom? E aí, depois que você encontra essa idade gestacional clínica do recém-nascido, você vai pegar e vai jogar no gráfico de acordo com o peso dele. Tá? Então, você vai relacionar essa idade gestacional clínica com o peso do recém-nascido e você vai verificar se ele está ou não adequado para a idade gestacional. Ok? Então, pessoal, esse gráfico ele é dividido em 3 percentis, né? O percentil 10, 50 e 90. Se você marcou ali o peso para a idade gestacional e essa marcação estiver inferior ao percentil 10, essa criança é uma criança PIG, ou seja, ela é pequena para a idade gestacional. Se a sua marcaçãozinha, peso para a idade gestacional do recém-nascido, estiver entre os percentis 90 e 10, significa que é uma criança AIG, ou seja, ela é adequada para a idade gestacional. Agora, se o percentil dela, né, na realidade, se essa relação peso e idade gestacional estiver acima do percentil 90, a gente fala que é uma criança GIG, ela é gigante para a idade gestacional. Uma outra avaliação muito importante desse recém-nascido é o score ou índice de Apgar, né? Que é uma avaliação que a gente faz daquele recém-nascido no momento do nascimento, mais especificamente no 1º minuto e no 5º minuto após o nascimento dele. Então a gente vai avaliar no score Apgar, a gente avalia 5 critérios. Né? O primeiro, que é a frequência respiratória, o padrão respiratório, tá? A frequência cardíaca, o tônus desse neném, a cor desse neném e a irritabilidade reflexa, a passagem da sonda nasal. Tá? Então, vamos começar falando sobre a frequência cardíaca. Se esse neném apresentar uma frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto, a gente vai dar 2 pontinhos para ele. Se ele apresentar uma frequência cardíaca menor do que 100,
vai ganhar um pontinho. Se ele tiver 0, né, de frequência cardíaca respiratória, a pontuação dele vai ser 0. Em relação à frequência respiratória, como que vai ser isso? Se esse neném estiver respirando normalmente ou chorando, a pontuação dele vai ser 2. Tá? Se ele estiver apresentando um padrão respiratório irregular, a pontuação dele vai ser 1. Se ele estiver em apneia, a pontuação dele vai ser 0. Em relação à corzinha dele, se esse neném tiver róseo, que é muito raro, e é justamente por isso que é muito raro também a gente ver um neném com Apgar 10 no primeiro minuto, porque geralmente eles nascem acrocianóticos, né, que é uma cianose das extremidades. Geralmente eles nascem com Apgar 9 ou menos, um pouco menos do que isso. Então tá, então em relação à cor, se ele estiver róseo, a pontuação dele vai ser número 2. Se ele estiver apresentando uma acrocianose, né, ou palidez, né, periférica, a pontuação vai ser 1. Se ele estiver apresentando uma cianose ou palidez generalizada, a pontuação dele vai ser 0. Em relação à irritabilidade reflexa, a passagem da sondinha, né, da sonda de aspiração nasal, quando você passar essa sonda, se ele apresentar espirros ou tosse, pontuação 2. Se ele apresentar só uma caretinha, quando você passar essa sonda, a pontuação dele vai ser 1. Se ele não tiver nenhuma reação à passagem da sonda, nenhum sinal de irritabilidade reflexa, a pontuação dele vai ser 0. Em relação ao tônus, se essa criança nascer com bom tônus, né, e ele estiver apresentando flexão dos membros, a pontuação dele vai ser 2. Se ele estiver ali no meio termo, um pouquinho meio fletido, meio flácido, né, uma flexão ligeira, pontuação 1. Se ele estiver todo flácidozinho, a gente vai dar a pontuação 0 para ele. Ok? Então a gente vai fazer essa avaliação desses 5 itens, né, do score de Apgar. Iremos pontuá-la 1 a 1 e depois a gente vai somar no primeiro minuto. E no quinto minuto a gente tem que fazer essa reavaliação. Então a gente vai fazer essa avaliação no primeiro minuto e no quinto minuto. Se no quinto minuto o Apgar dela estiver abaixo de 6, a gente vai repetir no 10º minuto, e se estiver abaixo de 6 de novo, a gente repete no 15º minuto. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou falar rapidinho sobre o exame físico do recém-nascido, tá? De maneira bem resumida também. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, para avaliação desse recém-nascido, a gente tem que pegar o peso, o comprimento e o perímetro cefálico, né? E claro, como eu já comentei, calcular a idade gestacional clínica dele através do Capô, tá? Então a gente vai pegar essas medidas antropométricas do recém-nascido e em seguida a gente vai iniciar o exame físico, que deve ser crânio-caudal. Então a gente vai iniciar o exame pelo crânio. Então a gente vai palpar as fontanelas anterior e posterior, lembrando que a fontanela anterior ela deve ser palpável e tem que ter aí entre 1 a 3 centímetros de diâmetro. Ela fecha depois de 14 a 18 semanas, tá? E a sutura bregmática, ela não necessariamente deve estar aberta, deve estar palpável. Nas situações em que ela vai estar palpável, geralmente ela vai ter entre meio a 0,5 centímetros de diâmetro e ela fecha com até 2 meses de idade. Lembrando aí que o fechamento precoce, né, da fontanela anterior a gente chama de craniosinostose, ela pode ser responsável por uma assimetria da face do recém-nascido, e isso deve ser inclusive avaliado também no exame físico, né, da cabeça, do crânio. Na hora que estiver avaliando o crânio, avaliar também essa questão da face, se ela está assimétrica, principalmente se você não conseguir palpar a fontanela anterior. Outra avaliação que a gente tem que fazer do crânio é a palpação das suturas, né? Além das fontanelas, a gente palpa as suturas do neném, então a sutura metópica, as coronais, a sagital e as lambidoides. A gente vai avaliar se essas suturas estão sobrepostas, se elas estão disjuntas ou se elas estão cavalgadas. Sobrepostas, você vai conseguir palpar uma do ladinho da outra mesmo, tá? Quando elas estiverem disjuntas, você vai palpar um buraquinho entre um e outro, né? Você consegue palpar uma aqui, outra aqui, um buraquinho no meio. E quando elas estiverem cavalgadas, você vai conseguir palpá-las dessa maneira mesmo. Elas vão formar uma espécie de, tipo um quebra-molinha ali, quando você conseguir palpar, quando você palpar o dedo sobre elas, ok? Uma outra avaliação do crânio é a bossa serosanguinolenta e o cefalematoma, né? Lembrar que a bossa serosanguinolenta, ela não respeita as suturas, né? Ela é mais superficial, então não respeita as suturas, ao contrário do cefalematoma, que vai respeitar as suturas, ok? Então a gente avalia isso daí também. A gente vai fazer uma avaliação dos olhos, né? Verificar se essa criança evoluiu com conjuntivite. Lembrar que existem 3 conjuntivites típicas do recém-nascido, né, que é uma conjuntivite química, a gonocócica e a conjuntivite por clamídia. A conjuntivite química, ela costuma ser mais precoce, né, ela vai acontecer devido ao uso do nitrato de prata.
E ela vai se desenvolver aí nas primeiras horas de vida, tá? Entre 6 a 12 horas de vida. A conjuntivite gonocócica, ela vai acontecer aí por volta de 2 a 5 dias de vida, e a por clamídia ela é mais tardia, né? Depois de 5 dias, entre 5 a 14 dias de vida. Em relação à avaliação dos olhos do recém-nascido, não se esquecer de estar realizando o teste do olhinho, né, pessoal, ainda na maternidade. E o reflexo vermelho dessa criança deve ser positivo bilateralmente, nas situações em que ela vai apresentar leucocoria, né, ou seja, a ausência do reflexo vermelho, você vai fazer ali a avaliação dos olhos e vai apresentar aquela bolinha mais branca mesmo, né, não vai estar vermelho nem alaranjado, que é o adequado. A gente vai ter que encaminhar essa criança para avaliação oftalmológica. O teste do coraçãozinho a gente vai ter que fazer então para todas aquelas crianças que estão na maternidade. O indicado é que nós façamos o teste do coraçãozinho nas primeiras 24 a 48 horas de vida. Aqui na maternidade, onde eu estou estagiando, onde a gente faz o nosso estágio, né, a gente faz sempre nas primeiras 24 horas de vida. E o teste do coraçãozinho ele é feito para que nós possamos descartar a cardiopatia congênita cianótica canal dependente, e ele vai estar adequado nas situações em que, primeiro, né, a maneira de fazer, a gente vai pegar a saturação daquela criança no membro superior direito e a saturação no membro inferior, independente de ser o direito ou o esquerdo, e vai comparar as duas saturações. Aqui na maternidade a gente pega sempre do membro inferior direito também, tá? Então a gente sempre faz o membro superior e membro inferior direito. Então o teste ele vai estar adequado, pessoal, sempre que a saturação dessa criança for maior ou igual a 95% nos dois membros, tá? Tanto superior quanto inferior, e a diferença de saturação entre os membros deve ser menor do que 3%. Se tiver diferente disso, vai estar alterado. Nessas situações a gente vai ter que repetir o teste depois de 1 hora. Se ele permanecer alterado, a gente vai fazer a solicitação do eco para essa criança. Em relação à avaliação do coto umbilical, a gente vai procurar as 2 artérias e 1 veia, né? Lembrando que aquelas crianças que apresentarem somente uma artéria deverão ser investigadas, tá bom? A avaliação osteomuscular, a gente tem as manobras de Barlow e Ortolani, né? A gente vai fazer a flexãozinha ali do joelho, fazer movimentos de adução e abdução da coxinha do neném, né, para ver se a gente consegue perceber aquele clique, né, nas situações em que a gente conseguir sentir o clique, o teste é positivo, a gente tem que fazer a solicitação de ultrassom de quadril daquele neném, tá? Fazer a solicitação do teste da orelhinha, né, para esse recém-nascido, que deve ser realizado preferencialmente no 2º ou no 3º dia de vida, e o teste do pezinho, né, gente, que é importantíssimo, deve ser realizado aí entre o 3º e 5º dia de vida. Ele vai avaliar a presença, se essa criança tem hemoglobinopatias, se ela tem hiperplasia congênita de suprarrenal, hiperplasia de adrenal, se ela tem hipotiroidismo congênito, fenilcetonúria, fibrose cística. Pessoal, é indispensável estar realizando o teste do pezinho, como todo mundo já sabe. Então, alguns conceitos básicos aí em relação ao recém-nascido, em relação ao exame físico do recém-nascido, é basicamente isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês.